Os hiperlinks e os botões de ação facilitam muito a navegação entre os slides de uma apresentação. Nós podemos avançar de um slide para o outro ou retroceder uma apresentação clicando apenas sobre os botões ou sobre os hiperlinks. Nessa aula, nós vamos aprender como inserir e configurar os hiperlinks e os botões de ação. Para mostrar um exemplo bem simples de como usar o hiperlink, eu criei na nossa apresentação um slide com a proposta de mostrar como se mover de um slide para o outro através de hiperlink. Como serão as opções do menu que farão a navegação entre um slide e outro, nós vamos deixar os slides 3 e 4 ocultos e chamá-los apenas por meio das opções desse menu. Para deixar um slide oculto, eu clico com o botão direito do mouse em cima dele e escolho a opção Ocultar Slide. Perceba que aqui, onde está o número do slide, fica aparecendo um quadradinho cortado e opaco. Isso significa que esse slide não vai aparecer mais na apresentação. Eu repito o mesmo processo com o slide 4, botão direito, Ocultar Slide. Para deixar os slides visíveis novamente, eu faço o processo inverso. Clico com o botão direito e novamente clico em Ocultar Slide e a seleção de ocultamento já é retirada. Colocando os slides no modo de apresentação, pressionando a tecla F5, verificamos que aparecerão apenas os slides de capa, que é esse aqui, e o menu, que fizemos com a proposta de chamar os demais slides por meio desses textos. Para tornar esses textos hiperlinks, nós devemos voltar esse slide para o modo de edição, pressionando a tecla ESC, ok? Estando no modo de edição, selecionamos o texto e clicamos com o botão direito do mouse, selecionando a opção Hiperlink. Feito isso, nessa tela devemos vincular esse hiperlink com os slides desse documento, selecionando então a opção Colocar nesse documento. Depois, é só clicar no slide que devemos chamar. Nesse caso, nós chamaremos o slide 3, que contém o texto sobre o curso de informática e a foto, como definimos. Nós percebemos que esse slide não tem título e, por isso, ele está numerado pela sequência dos slides na apresentação. Portanto, slide 3. Selecionamos, então, o slide 3 e aqui será apresentada uma visualização prévia do slide que nós selecionamos. Feito isso, eu clico em OK. Para as demais opções, eu repito o mesmo procedimento. Para visualizar, eu coloco novamente no modo de apresentação, teclando F5. Perceba agora que o texto já se transformou em um hiperlink capaz de chamar os slides vinculados a ele. Clicando no link Curso de Informática, será chamado o slide 3. Por enquanto, para navegar entre os slides, eu vou usar o botão direito do mouse, opção Anterior. Quando eu clico em Fotos da galera, será chamado o último slide nosso. Para voltar ao slide anterior, seria muito interessante que tivéssemos aqui um botão de ação que permitisse a navegação entre os slides. Como eu ainda não tenho esse recurso, novamente eu vou clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Anterior. Eu repito o mesmo procedimento para chegar ao menu principal. Se eu clicar na página principal, eu vou para o primeiro slide. Assim, nós podemos ver a importância dos hiperlinks nas apresentações do PowerPoint. Vamos aprender agora como fazer botões de ação para navegar entre os slides de uma apresentação. É muito simples. Veja, eu devo clicar aqui na opção Inserir, em seguida, opção Formas, e eu vou aqui bem embaixo,
onde eu tenho os botões de ação. Aqui eu escolho o desenho que melhor represente a ação que eu tenho que fazer. Eu escolho a representação que eu quero e eu insiro no canto inferior direito o desenho do botão. Depois de concluir o desenho, são solicitadas as configurações de ação. Na opção Hiperlink para, eu escolho qual é a ação que eu quero executar, ou seja, nesse caso, para qual slide eu devo navegar. Perceba que o próprio desenho já indica que é para o próximo slide. Por isso, ele já me traz essa opção automaticamente. Mas eu poderia trocar por qualquer outra opção dessas que eu tenho aqui. Então, eu vou deixar a opção próximo slide, ok. Muito bem, agora é só testar e executar as ações. Para testar, eu vou colocar no modo de apresentação, pressionando a tecla F5, e eu vou clicar no meu botão de ação para navegar para o próximo slide. Da mesma forma, agora, eu faço isso para todos os demais slides que tiver na minha apresentação. Vamos fazer isso aqui no menu de slides. Da mesma maneira, eu clico na opção Formas e vou escolher outro botão, agora pedindo para voltar para o primeiro slide. Então, eu vou selecionar agora primeiro slide. Da mesma forma, eu vou desenhar o botão aqui no canto inferior direito e pedir então para ir para o primeiro slide da minha apresentação. Para remover um botão de ação, eu devo retornar ao modo de edição, pressionando a tecla ESC, clicar nesse botão e pressionar a tecla Delete. Pronto, já removi o meu botão de ação. Da mesma forma, para remover um hiperlink, eu seleciono o texto, clico com o botão direito do mouse e escolho a opção Remover hiperlink. Assim, nós finalizamos mais uma aula de PowerPoint. Espero que todos tenham gostado e até a próxima!